Olá, eu sou a Ana Sharmak do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Veneno, do Pure Matter e da Barbara Yelling. Recebi da Darkside Books Veneno, do Pure Matter e da Barbara Yelling, que é um quadrinho que vai contar a história pra gente. Baseado em uma história real, baseada em um assassinato, em uma serial killer, digamos assim, real que aconteceu, mas eles contam isso pra gente de um jeito um pouquinho mais fantástico, fantasioso, né? Colocando um pouco de ficção ali no meio. Em 6 de março de 1828, foi descoberto um crime. Na verdade, uma série de crimes cometidos por esta moça aqui, que vocês estão vendo desenhada aqui, que é a Gresh. Eu não sei pronunciar o nome dela, é um nome difícil, né? Esses nomes difíceis, o sobrenome é mais difícil ainda, mas tá escrito aqui embaixo pra você. Essa mulher, ela foi acusada de matar pessoas com veneno. Ela comprava esse veneno e era uma manteiga que ela fazia com veneno de rato. E ela passava na comida, fazia comida com aquela manteiga e dava para as pessoas ao seu redor, desde familiares a pessoas que conviviam com ela. Então, durante muito tempo e muitos anos, pessoas perto da Gresh iam falecendo, iam morrendo de forma estranha, passando mal e coisas assim, desde filhos a maridos, a vizinhos. E até que chega um momento específico onde a Gresh, ela é descoberta e as pessoas levam ela pra ser... Ela vai presa, existem vários padres vão pra lá, vão tentar descobrir a verdade, vão fazer... rezar por essa mulher, todo aquele momento, todos aqueles acontecimentos que eram padrões da época, né? A gente tem aqui uma mulher louca, maluca, que era assim que chamavam ela. Ela confessa isso e ela diz, né, ela passa a contar ali que ela realmente fez aquilo. Ela não entendia o porquê, mas ela sentia vontade de fazer aquilo. Então ela começou a fazer e continuou fazendo aquilo. E várias pessoas viam que ela comprava uma quantidade um pouco absurda de veneno, mas até o momento que foi realmente descoberto, aquilo simplesmente passou. Talvez ela tinha uma casa com muitos ratos, né? Era 1828. O que poderia acontecer além de muitos ratos, não é mesmo? Aqui a gente tem essa história abordada de um jeito diferente. A gente tem uma escritora que tá viajando de um lugar para outro e o trem acontece um problema no trem e eles precisam parar em uma cidadezinha pra, enfim, ajeitar as coisas e tudo mais. Eles vão fazer uma pausa na viagem. Durante essa pausa, essa senhora, que é uma escritora, que por algum motivo me lembra muito a Agatha Christie, porque eu não sei, me lembra a Agatha Christie. Eu olhei pra essa mulher e falei, Agatha Christie, não sei. Foi isso que aconteceu comigo. Mas a gente vê que ela passa um pouco mal ao saber que ela vai ter que parar nessa cidade em específico. E por esse motivo, a acompanhante dela, a moça que acompanha, tipo uma secretária dela, pergunta o que aconteceu, por que ela passou meio mal. E aí, essa senhora conta que ela passou um momento muito complicado nessa cidade. Quando ela era mais jovem, um dos primeiros escritos dela era para ser feito sobre essa cidade, era um registro de viagem e tudo mais. E ela começa a contar essa história pra gente, onde ela conheceu o caso dessa mulher, da Gresh, enquanto iria acontecer a morte, né, a penitência, digamos assim, da Gresh, que seria ser morta em praça pública, ela tava lá. E ela começa a investigar um pouco esse caso. As pessoas acham que ela está ali pra escrever sobre os assassinatos, sobre a serial killer, né? Sobre a mulher que tava ali. Mas na verdade não, ela tinha ido só, sabe, a pessoa que tá na hora errada no lugar errado. Enfim, só que essa história é realmente muito curiosa e começa a trazer a imaginação, começa a ser algo em que a nossa escritora ali pensa, ela não consegue esquecer. E, consequentemente, aquilo vai se voltando contra ela dentro da cidade, porque as pessoas não querem que aquilo seja falado. Tem o padre, tem um médico, tem várias pessoas ali que estão envolvidas dentro daquela história e não necessariamente querem que aquela história saia dali. E, em contraponto, a gente tem essa discussão de ser uma sociedade, ser um lugarzinho tão pequeno, tão ali, sozinho, sabe? Eles vivendo com eles mesmos, que existem situações
muito machistas. É claro, a gente tá em 828, não tem como não ser, né? E a nossa escritora meio que passa isso pra gente. Por mais que ela fosse uma escritora mulher, que ela, né, tá ali pra fazer registros de certas coisas, isso é muito questionado. Tem muita coisa que se volta pra cima dela por ela ser mulher. Então a gente vê que o livro também tenta abordar algumas questões ligadas a isso daquela época. Então, o machismo, como mulheres eram vistas como escritoras, que aquilo não era serviço de mulher, que aquilo não era trabalho de mulher, mulheres não deveriam escrever. Então a gente tem muita essa abordagem dentro do quadrinho, de fazer a gente questionar, de mostrar esse momento da história pra gente. Em contrapartida, mostrando todo o caso real dessa serial killer e contando pra gente um pouco mais da vida dela, o que aconteceu. Existem muitos casos assim, de mulheres durante a história que foram serial killers, que mataram muitas pessoas. E a Darkseid tem um outro livro, que é o Lady Killers, inclusive onde eles falam sobre a história dessa mulher, que foi, né, uma história real. Existe até um marco na cidade, que eles inclusive falam disso no livro, que é uma pedra, que as pessoas passam por essa pedra e cospem, porque é um sinal daquela mulher, enfim, ficou um marco realmente nessa cidade por causa dessa história. E é muito interessante a gente ver como em algumas histórias a gente tem muito mais serial killers, né, homens fazendo isso, porque em certo momento da história essas histórias foram apagadas também. Porque a mulher é sempre vista como aquela pessoa bondosa e dócil, né, e elas não seriam capazes de fazer atos dessa forma. E eu acho muito legal tanto esse livro, que meio que resgata tudo isso, né, esse quadrinho, quanto o Lady Killers mesmo, porque ele vai trazer essa história pra gente de uma forma mais real. Ele vai contar essas histórias que também foram um pouco apagadas durante a história do mundo, digamos assim. Como vocês podem ver, né, eu tô folheando aqui um pouco, a ilustração dela, ela é muito... Como que eu posso dizer? Eu ia dizer fria, mas não é fria. Ela tem um lado um pouco de história de terror mesmo, ela tem esse lado mais escuro. Ela me lembrou muito o quadrinho do Stephen King, que fala sobre o Homem de Preto, e, né, a ilustração em si, o jeito que ela é contada, porque ela passa esse... Parece que tudo, apesar de ser cinza, né? Cinza e preto, e brincar muito com essa questão da luz e sombra, ele passa essa ideia de que tá frio. Parece um lugar muito frio, parece um lugar, tipo, inóspito, ruim, estranho. O ambiente que essa ilustração cria condiz muito bem com a história que está sendo contada. E é muito, muito bom de ler. Não é difícil, não é tão... Como que eu posso dizer? Ela não é difícil, apesar das coisas cruéis que essa mulher fez e da situação. Até mesmo a forma com que eles contam a história e contam o que ela fez não é ruim, sabe? Tipo, não que não seja ruim. Não tô conseguindo me expressar, gente, desculpa. Não é pesado de se ler. Não é tão escrachado, talvez. Não é aquela forma cruel. Então a gente sente que mesmo quem tem alguns gatilhos vai conseguir ler essa história talvez com mais facilidade, porque ela não é tão jogada na sua cara. Ela vai ali abordar outros aspectos além de só o crime. O crime acontece, ele é um momento principal da história, ele tá ali sempre sendo relembrado, mas a forma com que eles abordam essa história é muito mais sobre as pessoas ao redor do que o crime em si. Então não é aquela coisa pesada, ruim, que vai te fazer você se sentir mal lendo. Eu acho importante comentar isso. Bem, se você gostou de Veneno, da resenha de Veneno, e quer conferir mais sobre esse quadrinho e outros quadrinhos da Darkseid, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, do site da Darkseid Books, pra você ir lá e conferir. A Dark tá sempre mandando coisas pra gente ler aqui, e são coisas sempre incríveis. Eu não consigo ler uma coisa da Darkseid que seja ruim, meu Deus do céu, que seleção ótima. Vai estar o link aqui embaixo de Veneno pra vocês irem lá, conferirem Lady Killers também. Tem um vídeo da Bel Rodrigues sobre Lady Killers, se você não conhece, que é muito bom. Eu vou deixar aqui no box de descrição, onde ela fala também mais sobre outras mulheres ali que esse livro retrata. É isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!